Sejam bem-vindos a mais um conteúdo do Tempestade em Guerra. Como foi anunciado da última vez, hoje falaremos sobre a campanha da França pelo Terceiro Reich, determinando assim a vitória no Ocidente e colocando a Inglaterra no isolamento. Porém, isso não a faria desistir do propósito de colocar um ponto final no regime do Führer alemão. No dia 17 de maio de 1940, havia uma preocupação por parte dos alemães. Halder, general da Wehrmacht, anotou em seu diário sobre os acontecimentos daquele dia. Um dia muito desagradável. O Führer acha-se horrivelmente nervoso. Está preocupado com seu próprio êxito. Não quer arriscar coisa alguma e insiste em tolher-nos os movimentos. Desculpa-se, dizendo que tudo isso é devido à sua preocupação com o flanco esquerdo. Só tem provocado confusão e dúvidas. No dia 18, Hitler também se mostrava preocupado com a situação. Registrou Halder mais uma vez, nesse caso sobre o flanco sul francês. O Führer acha-se inexplicavelmente preocupado com o flanco sul. Vocifera e grita que estamos caminhando para a ruína de toda a operação e cortejando o perigo de uma derrota. Não quer saber de continuar a investida pelo oeste, muito menos a sudoeste, e apega-se sempre à ideia de um avanço a noroeste. É essa a matéria de um debate desagradabilíssimo entre o Führer, de um lado, e Brauchitsch, e eu, do outro. Para o general Yoder, da OKW, o Führer sempre tinha razão. Yoder anotou em seu diário: dia de grande tensão. Escreveu sobre o dia 18. O comandante em chefe do exército, Brauchitsch, não organizou, o mais depressa possível, uma nova posição de flanco ao sul. Brauchitsch e Halder foram chamados imediatamente, e a eles foi peremptoriamente ordenado a adotarem imediatamente as medidas necessárias. Halder, todavia, estava com razão. Os franceses não dispunham de tropas com as quais pudessem preparar uma defesa no sul. Conquanto as divisões Panzers, impacientes que estavam, recebessem ordens para nada mais fazer senão prosseguir numa ação de reconhecimento com pleno vigor. Isso foi tudo de que precisavam para fazer pressão em direção ao canal. Na manhã de 19 de maio, uma poderosa força de 7 divisões blindadas, investido inexoravelmente na direção oeste, ao norte do rio Somme, e passando pelos cenários históricos da Batalha da Primeira Guerra Mundial, achou-se apenas a uns 80 quilômetros do canal. Na noite de 20 de maio, para a surpresa do quartel-general de Hitler, a 2ª Divisão Panzer chegou a Abbeville, na embocadura do Somme. Os belgas, Força Expedicionária Britânica e 3 exércitos franceses ficaram cercados. Isso causou alegria ao Führer, como nos conta Yoder, e diz assim: o Führer não se contém de alegria, tece palavras laudatórias ao exército alemão e a seus chefes. Está redigindo o tratado de paz que deverá contar o seguinte: devolução do território roubado durante os últimos 400 anos ao povo alemão e de outros valores. Encontra-se nos arquivos um memorando especial contendo as palavras do Führer, embargado pela emoção ao receber a informação telefônica do comandante em chefe sobre a conquista de Abbeville. A única esperança dos aliados de se livrar daquele desastroso cerco era os exércitos na Bélgica virarem para imediatamente irem para sudoeste, desembaraçarem-se do 6º Exército Alemão, atacando-o ali, abrindo caminho através da força blindada alemã, que se estendia pelo norte da França até o mar, e unirem-se às forças frescas dos franceses que avançavam em direção norte, vindas do Somme. Foi realmente que o general Gamelin ordenou na manhã de 19 de maio, mas ele foi substituído à noite pelo general Maxime Vigan, que imediatamente cancelou a ordem. Vigan
que teve uma fama surpreendente na Grande Guerra ou Primeira Guerra Mundial, quis conferenciar antes com os comandos aliados na Bélgica e depois resolver o que devia ser feito. Como resultado, perderam 3 dias para pôr fim, para ele apresentar precisamente o plano do predecessor. Essa demora custou caro. Havia ainda 40 divisões francesas, britânicas e belgas no norte, já experientes em batalha, e se tivessem atacado no sul, poderiam ter vencido os alemães. Quando se movimentaram, as comunicações entre os vários comandos daqueles países tinham se tornado caóticas, e os vários exércitos aliados, sob a forte pressão em que se achavam, começaram a agir desordenadamente. E assim o que se viu foi o que não havia surgido nenhuma força francesa no Somme. Enquanto isso, o alto comando alemão lançava na luta as tropas de infantaria para alargar a brecha das forças blindadas. Em 24 de maio, os tanques de Guderian avançaram de Abbeville para o canal, capturaram Boulogne e cercaram Calais, os 2 principais portos, e atingiram Gravelines, na costa a 32 km de Dunkerque. A frente na Bélgica moveu-se para o sudoeste, ao tentarem os aliados desligar-se dali. No dia 24, já os exércitos britânicos, franceses e belgas no norte se viram comprimidos num triângulo relativamente pequeno, com sua base ao longo do canal, de Gravelines e Terneuzen, e seu vértice em Valenciennes, a 112 quilômetros no interior. Não havia nesse momento algo a se fazer para romper o cerco. A única coisa a ser feita era uma possível evacuação por mar, em Dunkerque. Em 24 de maio, os alemães estavam a caminho de Dunkerque e estavam estáveis ao longo do canal AA, entre Gravelines e Saint-Omer. Para a destruição dos aliados, porém, receberam uma ordem estranha, e aos soldados no campo ela foi inexplicável, de suspenderem o avanço. Foi o primeiro dos grandes erros cometidos pelo alto comando da Wehrmacht na Segunda Guerra Mundial. Tornou-se assunto de violenta controvérsia, não só entre os próprios generais alemães, como os historiadores militares, sobre quem era o responsável por isso e o porquê. Seja como for, isso proporcionou aos aliados uma trégua, especialmente aos britânicos, originando no milagre de Dunkerque. Desde 20 de maio, quando os tanques de Guderian romperam as linhas de Abbeville, na costa, o almirantado britânico, obedecendo às ordens de Churchill, começaram a concentrar barcos para a possível evacuação da Força Expedicionária Britânica e outras tropas aliadas dos portos do canal, em Dunkerque. Em 24 de maio, conforme foi visto, a frente belga ao norte estava prestes a cair, e ao sul, forças blindadas do Terceiro Reich, atacando de Abbeville na costa, estavam a 32 km de Dunkerque. Nesse bolsão foram apanhados o exército belga, as 9 divisões da Força Expedicionária Britânica e 10 divisões do 1º Exército Francês. Conquanto o terreno na extremidade sul do bolsão fosse ruim para a passagem de tanques, por ser entrecruzado de canais, fossos e áreas inundadas, os corpos de panzers de Guderian e Reinhardt já haviam conseguido estabelecer 5 cabeças de ponte, no lado oposto da principal barreira. O canal AA entre Gravelines, na costa, e Saint-Omer estavam prontos para o golpe fatal dos exércitos aliados contra a bigorna dos 6º e 18º exércitos alemães que no Nordeste vinham avançando e que os destruiriam completamente. Inesperadamente, na noite de 24 de maio, veio a ordem peremptória do alto comando, expedida ante a insistência de Hitler, apoiado por Rundstedt e Goering. Porém, aqui propuseram violentamente Brauchitsch e Halder para que as forças de tanques se detivessem na linha do canal e não procurassem avançar. Isso proporcionou a Lord Gort um alívio inesperado e vital,
que ele e a Royal Navy e a RAF aproveitaram o máximo e que, conforme Rundstedt mais tarde percebeu e afirmou, conduzira um dos grandes momentos decisivos da guerra. Como surgiu essa inexplicável ordem para deter o que certamente seria a maior vitória alemã nessa campanha? Fica a pergunta. Quais foram as razões que a ditaram? Ponto de interrogação. E quem foi responsável por ela? Outro ponto de interrogação. É o que o autor desse livro, William Shirer, colocou em evidência. Rundstedt e Halder colocaram a culpa em Hitler. Churchill disse em suas memórias que isso veio de Rundstedt e não de Hitler, e citando como prova os diários de guerra do próprio quartel-general de Rundstedt. Na confusão dos testemunhos que se entrechocam e contradizem, tem sido difícil estabelecer a verdade dos fatos. Quando se preparava para escrever este capítulo, William Shirer até dirigiu uma carta ao general Halder, pedindo-lhe que prestasse novos esclarecimentos, tendo recebido prontamente uma delicada e minuciosa resposta. Como estava nela e em muitas outras provas agora existentes, podemos tirar certas conclusões e encerrar a controvérsia, se não de modo concludente, pelo menos razoavelmente convincente. Quanto à responsabilidade pela célebre ordem, Rundstedt, a despeito das afirmações em contrário que fez depois, deve partilhá-la com o Führer. Hitler visitou o quartel-general do Grupo A de Exército sob o comando de Rundstedt, em Charleville, na manhã de 24 de maio. O general propôs ao Führer que as divisões Panzers, na linha do canal diante de Dunkerque, suspendessem o avanço até que pudessem chegar mais divisões de infantaria. Hitler concordou, observando que as forças blindadas deviam ser conservadas para operações posteriores contra os franceses, ao sul do Somme. Além disso, declarou que se o bolsão em que haviam sido pegos os aliados se tornasse demasiado pequeno, dificultaria as atividades da Luftwaffe. Provavelmente, Rundstedt, com a aprovação do Führer, expediu imediatamente a ordem para assustar a marcha, pois Churchill observa que a Força Expedicionária Britânica interceptou uma mensagem alemã pelo rádio, dando ordens para essa finalidade às 11h42 da manhã. Hitler e Rundstedt achavam-se nessa ocasião em conferência. Seja como for, nessa noite Adolf Hitler expediu a ordem formal do OKW e Yoda e Halder anotaram-na em seus diários. O chefe do Estado-Maior-Geral ficou desoladíssimo. Nossa ala esquerda, composta de forças blindadas e motorizadas, ficará assim imobilizada no caminho, por ordens diretas do Führer. O aniquilamento do exército inimigo, cercado, fica a cargo da Força Aérea. Esse ponto de exclamação que é visto no diário demonstra o desprezo que indica sobre a intervenção de Goering a Hitler, que no caso se ofereceu para liquidar, somente com sua força aérea, os soldados inimigos que estavam cercados. As razões de sua ambiciosa e presunçosa proposta foram dadas ao autor na carta que recebeu de Halder em 9 de julho de 1957, que contém o seguinte: durante os dias que se seguiram, isto é, depois de 24 de maio, tornou-se conhecido que a decisão de Hitler fora particularmente influenciada por Goering. Ao ditador, aquele rápido movimento do exército, cujos riscos e perspectivas de êxito não compreendia por lhe faltar educação militar, tornava-se quase sinistro. Estava constantemente apreensivo com a possibilidade de uma reviravolta. Goering, que conhecia bem o Führer, tirou proveito dessa apreensão. Ofereceu para empreender o restante de luta. Nessa grande batalha de cerco, somente com a Luftwaffe, eliminando-se assim o risco de utilizar valiosas formações de panzers, fez essa proposta por uma razão que caracterizava a falta de escrúpulos e ambição de Goering. Queria assegurar para sua força aérea, após as operações até então surpreendentemente fáceis para o exército, o ato final e decisivo na grande batalha e, assim, conquistar a glória da vitória perante o mundo inteiro. O general Halder narrou depois em sua carta uma informação que lhe foi dada por Brauchit,
depois de uma conversa que este último tivera com generais da Luftwaffe, Erhard Misch e Albert Kesselring, na prisão de Nuremberg em janeiro de 1946, na qual esses oficiais da Força Aérea declararam que Goering, nessa ocasião, em maio de 1940, enfatizou a Hitler que se os generais do exército reivindicassem exclusivamente para si a grande vitória na batalha que então se desenvolvia, o prestígio dele, Hitler, ficaria abalado para sempre na Alemanha. Isso só poderia ser evitado se a Luftwaffe, não o exército, levasse a cabo a batalha decisiva. É razoavelmente claro, pois, que a ideia de Hitler inspirada por Goering-Rundstedt, pela qual Brauchitsch e Halder se opuseram formalmente, era deixar que a Força Aérea e o Grupo B dos exércitos comandados por Bock, que sem qualquer força blindada digna de menção, vagarosamente fazia recuar os belgas e os britânicos a sudoeste para o canal, procedessem à operação de limpeza das formações inimigas no Bolsão. O Grupo A dos exércitos, de Rundstedt, com uma das 7 divisões de tanques paradas nos canais a oeste e ao sul de Dunkerque, ficaria firme, mantendo o inimigo cercado. Nem o grupo dos exércitos de Bock, porém, demonstraram poder atingir seus objetivos. Na manhã de 26 de maio, Halder dava vazão à cólera em seu diário, dizendo que essas ordens do alto não têm sentido algum. Os tanques estão parados como se estivessem paralisados. Finalmente, na noite de 26 de maio, Hitler anulou a ordem e concordou em que, dado o lento avanço de Bock na Bélgica e o movimento dos transportes ao largo da costa, as forças blindadas reiniciassem o avanço contra Dunkerque. Mas já era tarde. O inimigo encurralado tivera tempo para fortificar suas defesas e, protegidos por elas, começava a escapar pelo mar. Sabemos agora que houve também razões políticas para a ordem fatal de Hitler. Halder anotou em seu diário em 25 de maio, dia que começara com uma daquelas discussões entre Brauchitsch e o Führer sobre os movimentos seguintes na Batalha do Cerco, que, agora, a ordem política criou a ideia fixa de que a batalha decisiva não devia ser travada em solo flamengo, e sim no norte da França. Halder até lembrou desse dia, em conversa por carta com o autor desse livro. Ele havia dito o seguinte: segundo a lembrança que ainda tenho bem viva na memória, Hitler, em nossas conversações, naquele tempo, apoiou suas razões para dar a ordem de suspender o avanço, tendo 2 pensamentos em vista. O primeiro, razões de ordem militar, a natureza do terreno imprópria para os tanques, as altas perdas que resultariam, enfraquecendo o ataque contra o restante da França e etc. Em seguida, o Führer citou uma segunda razão que sabia que nós, como soldados, não podíamos combater, porque era de ordem política e não militar. Essa segunda razão era que, por motivos políticos, ele não queria que a batalha decisiva e final, que inevitavelmente causaria grande dano à população, fosse travada em território habitado pelo povo flamengo. Tinha a intenção, declarou, de formar com ele uma região nacional socialista independente, ligando assim mais para o lado da Alemanha. Seus adeptos no solo flamengo há muito vinham ali exercendo suas atividades, e ele lhes prometera manter a região livre dos danos da guerra. Se não mantivesse a promessa, agora a confiança que nele depositavam ficaria seriamente abalada. Isso criaria uma desvantagem para a Alemanha que ele, como chefe responsável por sua política, devia evitar. 3 minutos antes das 19 horas do dia 26 de maio, logo depois da anulação da ordem do Führer, o almirantado britânico deu sinal de começar a Operação Dínamo, nome pelo qual se designou das tropas de Dunkerque. Nessa noite, as forças blindadas alemãs iniciaram um ataque ao porto, mas vindas do oeste para o sul. Mas dessa vez os Panzers encontravam dificuldades em sua marcha. Lord Gort tivera tempo de desdobrar contra eles 3 divisões de infantaria, apoiadas por artilharia pesada. Os tanques fizeram pouco progresso, além disso houve também a retirada. Uma armada composta de 850 barcos de todos os tamanhos, tipos e métodos de propulsão,
desde cruzadores e destroyers até pequenos barcos à vela e scouts holandeses, muitos deles dirigidos por voluntários civis vindos das cidades costeiras da Inglaterra. Convergia para Dunkerque. No primeiro dia, 27 de maio, levaram 7.669 soldados. No dia seguinte, 17.804. No outro, 47.310. E em 30 de maio, 53.823, perfazendo um total de 126.606 nos primeiros 4 dias. Era mais do que o almirantado esperava retirar. Quando começou a operação, contavam retirar somente cerca de 45 mil soldados nos 2 dias de prazo que até então julgavam ter. Só no quarto dia da Operação Dínamo, 30 de maio, o alto comando alemão se deu conta do que estava realmente acontecendo. Durante 4 dias, os comunicados do OKW repetiam que os exércitos inimigos cercados estavam condenados. À tarde, após uma conferência com Brauchit, o chefe do Estado-Maior-Geral compreendeu o significado dos enxames de pequenos e miseráveis barcos nos quais os britânicos fugiam. Brauchit estava furioso. O bolsão teria sido fechado na costa se o avanço das nossas forças blindadas não tivesse sido suspendido. O mau tempo imobilizou a Luftwaffe em terra e nós agora devemos ficar ali contemplando milhares e milhares de soldados inimigos fugindo para a Inglaterra bem debaixo de nosso nariz. Foi o que de fato aconteceu, eles presenciaram isso. Os alemães aplicaram por todos os lados do bolsão. As linhas britânicas resistiram e mais tropas foram evacuadas. O dia seguinte, 31 de maio, foi o que apresentou o maior número de soldados retirados. Uns 78 mil foram embarcados para a Inglaterra. Uma terça parte deles das praias e os restantes do porto de Dunkerque haviam sido retirados, então 194.620 homens, 4 vezes mais do que a princípio esperavam. Onde estava a famosa Luftwaffe? Ponto de interrogação. Parte do tempo, conforme Halder anotou, impedida de alçar voo em virtude das más condições atmosféricas. O restante do tempo, encontrou ela inesperada oposição da RAF, a qual, de bases situadas no outro lado do canal, a enfrentou com êxito pela primeira vez. Apesar da inferioridade numérica, os novos Spitfires britânicos, para quem não sabe, aviões de caça, provaram ser capazes de vencer os Messerschmitts, ceifaram os pesados bombardeiros alemães. Ocasiões houve em que os aviões da Luftwaffe chegaram sobre Dunkerque entre as sortidas dos britânicos e fizeram estragos em grande extensão do porto, o qual, durante algum tempo, ficou imprestável, tendo as tropas de ser retiradas exclusivamente das praias. A Luftwaffe atacou fortemente a navegação. De um total de 861 barcos, 243 foram afundados, a maior parte por ela. Mas não conseguiu realizar o que Goering havia prometido a Hitler, que era o aniquilamento da força expedicionária britânica. Em 1º de junho, quando desfechou seu maior pesado ataque e sofreu as maiores baixas de cada lado, perdendo 30 aviões, destruindo 3 destroyers britânicos e certo número de pequenos transportes, o total de homens retirados foi de 64.429, o segundo dia de maior número. Ao alvorecer do dia seguinte, somente 4 mil soldados britânicos permaneceram no perímetro, protegidos por 100 mil franceses que guarneciam as defesas. Dunkerque foi defendida até a manhã do dia 4 de julho. Até esse dia, 338.226 soldados britânicos e franceses haviam escapado. A determinação da Inglaterra em continuar a lutar parecia não ter perturbado os pensamentos de Adolf Hitler. Ele estava convencido de que os ingleses veriam com clareza a situação depois que tivesse liquidado a França, o que de fato ele o fez. Na manhã que se seguiu na queda de Dunkerque, em 5 de junho, os alemães desfecharam um ataque maciço no Somme, e logo depois com esmagador poderio ao longo de uma frente de 640 quilômetros que se estendia pela França desde Abbeville até o Alto Reno. Os franceses estavam condenados. Contra 143 divisões alemãs, incluindo 10 blindadas, puderam desdobrar apenas 64, a maioria delas de segunda categoria, pois as melhores unidades e a maior parte das forças blindadas haviam sido consumidas na Bélgica. Os britânicos puderam contribuir apenas com uma divisão de infantaria que havia estado em Saar e parte de uma divisão blindada.
A RAF podia reservar poucos aviões para essa batalha, a menos que deixasse as próprias ilhas britânicas sem defesa. Acrescente-se a isso que o alto comando francês, agora dominado por Pétain e Vigan, ficara presa do derrotismo. Algumas unidades francesas, contudo, lutaram com grande bravura e tenacidade, até mesmo detendo o avanço de forças blindadas alemãs, aqui e acolá, e enfrentando resolutamente o incessante bombardeio da Luftwaffe. Em 10 de junho, o governo francês deixou às pressas Paris. Em 14 de junho, a grande cidade, a capital francesa, desprotegida, tornaria-se assim ocupada pelo 18º Exército da Wehrmacht, sob o comando do general von Kistler. A bandeira do nacionalsocialismo estaria assim, na Torre Eiffel, à mostra de todos. Em 16 de junho, o premier Rinaud, cujo governo havia fugido para Bordeaux, resignou, sendo substituído por Pétain, que no dia seguinte pediu aos alemães, por intermédio do embaixador espanhol, o armistício. Hitler respondeu no mesmo dia que devia consultar Mussolini anteriormente, que era aliado dos alemães. Em 19 de junho, houve a certeza que seria elaborado o segundo armistício que Pétain havia solicitado 2 dias antes. Seria no mesmo lugar que a França havia elaborado o armistício para os alemães na Primeira Guerra Mundial, e dessa vez seria a revanche teutônica. Já no dia 21, foi elaborado o armistício. Às 15h15, o Führer alemão havia chegado em seu Mercedes-Benz, acompanhado de Goering, Brauchitsch, Keitel, Herder, Ribbentrop e Hess. O autor do livro viu o Führer e descreveu que ele havia visto o monumento da vitória da Entente sobre a Tríplice Aliança, que era de soldados franceses espetando a águia derrotada, que representava a dinastia Hohenzollern. O Führer lançou um olhar para o monumento e prosseguiu seu caminho. Ele também disse: observei-lhe o rosto, grave, solene, porém cheio de vingança. Havia também nele, assim como nos passos ligeiros, um ar de conquistador triunfante, de desafiador do mundo. Havia algo mais, uma espécie de desprezo, uma alegria interior de se achar presente naquela grande reviravolta do destino, uma reviravolta que ele mesmo elaborara. Depois do passeio, Hitler e seu grupo entraram em seguida no vagão do armistício. O Führer sentou-se na cadeira do Marechal Foch, que nela sentou em 1918. 5 minutos depois chegou a delegação francesa dirigida pelo general Charles Hinziger, comandante do 2º Exército de Sedan, e formada por um almirante, um general da Força Aérea e um civil, Lian Noel, o antigo embaixador da Polônia. Esses homens estavam abatidos, porém mantinham-se de pé. Eles não sabiam que seriam levados até lá, porém, é claro, ao derrotado não há voz. Sendo assim, é incondicional. Halder escreveu em seu diário naquela noite, depois que Brauchitsch lhe contou o que presenciara. Os franceses não tinham sido prevenidos de que receberiam os termos do armistício no próprio local das negociações de 1918. Parecia terem ficado abalados por esse arranjo, e a princípio mostraram-se taciturnos. Hitler e seu grupo retiraram-se do vagão dormitório assim que o general Keitel leu o preâmbulo dos termos do armistício aos franceses, deixando as negociações a cargo do chefe da OKW, sem lhe dar, porém, margem para afastar-se das condições que ele mesmo havia traçado. Sabe-se que depois dessa reunião, Charles de Gaulle, general francês, organizou a França Livre. Ao fim dessa situação desastrosa para os franceses, sabe-se que a França seria dividida em duas. Uma parte seria anexada ao Terceiro Reich e a outra seria aliada dos alemães, no caso, a França de Vichy, liderada pelo Marechal Pétain. A conclusão que vemos é que a Alemanha mais uma vez foi vitoriosa, quando não manteve a marcha da Wehrmacht ao trocar pela Luftwaffe em Dunkerque. Todavia, a França não era um obstáculo, já que a maioria de seus soldados foram perdidos na Bélgica, e aos demais que foram com os ingleses para a Inglaterra. A França de Vichy foi um aliado muito importante para os alemães, tanto é que sua milícia se tornou um exército da SS em 1944. Assim que a França havia sido libertada, eles haviam voado para a Alemanha e ficaram conhecidos como a 33ª Divisão das Waffen-SS Charlemagne, que defendeu Berlim nos últimos dias. Se vocês tiverem curiosidade, coloquem nos comentários para saberem mais sobre esse tema.
No próximo episódio, veremos uma Inglaterra determinada a vencer a Alemanha Nacional-Socialista. Mesmo com suas dificuldades, não desistiu e continuou firme em busca da vitória. Vejo vocês no próximo episódio. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like e inscrevam-se. E é claro, até a próxima!